Bom, gente, então, vamos lá, né? Bom, pessoal, então, mais uma vez, né, vamos iniciar aqui mais um dia de aula do nosso curso de... Professor. Fala, irmão. Nos últimos segundos eu ia enviar, aí o negócio desmarcou uma das questões que eu tinha marcado e não deixou eu enviar. É porque eu já tinha encerrado aqui a coisa de Ele enviar. desmarcou uma questão minha, aí por isso não deu tempo de enviar, eu tive que te marcar de novo, aí na hora que fui enviar, você tinha terminado. Desmarcou a penúltima questão. Isso que Cara, eu tinha marcado. eu vou Eu ver nem direitinho. tinha marcado errado. Eu vou ver direitinho aqui o que tu fez, certo? E aí Eu a fiz gente... tudo certinho, professor. Aí, quando eu fui enviar, ele meio que constou como se eu não tivesse marcado a penúltima questão. E aí, tipo, não enviou no tempo. Aí eu fiquei como se eu não tivesse fazido. O meu também aconteceu isso aí, mas ainda deu tempo. Bom, eu vou analisar isso daí direitinho, certo? Qualquer coisa vocês vão para a segunda chamada. Não vão ficar prejudicados, não. Beleza? Podemos então começar? Ó, o pessoal que já respondeu presente, obrigado. O pessoal que ainda não respondeu presente aí no chat, por favor, fazê-lo. Beleza? Bom, gente, então vamos começar aqui sem mais delongas, né? Porque o segundo tempo promete. Vamos lá. Seguinte, nós estamos trabalhando com um outro método de obtenção de conhecimento, um outro método dedutivo, certo? O primeiro método dedutivo que vocês foram apresentados foi o método axiomático, né? O método axiomático, ele não é muito amigável, né? Eu reconheço que o método axiomático ele não é muito amigável, ele é confuso, muitas vezes, certo? Principalmente por... Hã? Eu gostei do método axiomático. Ah, você vai gostar mais ainda do tabuleau analítico ou tabuleau semântico, que é o próximo que a gente vai ver semana que vem. Opa. Ele é o mais fácil de todos, na minha opinião. Certo? Então, voltando ao assunto. O que nós vamos trabalhar hoje? Né? Hoje nós vamos entrar num outro método, que é um método conhecido como dedução natural. A dedução natural, ela visa automatizar o processo de obtenção de uma resposta, certo? Através do raciocínio. É como se fosse uma tentativa de automatizar o raciocínio, né? O nome dedução natural ele não é à toa, né? O cara que desenvolveu esse método, que agora me falha a memória, o nome dele é Getsen, acho que é uma coisa assim o nome dele. Ele pensou em criar um método em que inspirado, né, no que a gente, de como a gente raciocina, certo? Por isso o nome dedução natural, certo? Então, em geral, como é que a gente raciocina? A gente parte de premissas, né? E a partir dessas premissas a gente vai tentando derivar outras informações. Deixa eu abrir aqui essa porta. Derivar outras informações e, né? Dessas informações chegar até uma conclusão, correto? Bom, a dedução natural que eu apresentei nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores e no vídeo de pré-aula, ela aborda dois aspectos. A dedução natural a partir de regras de inclusão e de exclusão de conectivos. Eu diria que esse é o método de dedução natural mais elementar, digamos assim, é o que está na base. E aí também eu apresentei para vocês a dedução natural a partir de regras de inferência e regras de substituição. Esse segundo método da dedução natural, por meio de regras de inferência e regras de dedução, de substituição, desculpa, ele tende a ser mais amigável do que o método de inclusão e de exclusão de conectivos. Mas esse método das inferências e das substituições, ele é inspirado no método de inclusão e de exclusão de conectivos. Mas, segundo tempo, a gente vai ver isso com bem atenção. Bom, a nossa primeira pergunta se refere ao quê? A argumento. Né? Então, quando a gente fala de um argumento, né, do ponto de vista lógico, é isso. Eu tenho aqui um conjunto de premissas, eu tenho uma conclusão, e esse argumento é válido se todas as vezes que as minhas premissas forem verdadeiras, a minha conclusão também será verdadeira. Ou, em outras palavras, nunca vai acontecer das minhas premissas serem verdadeiras e a minha conclusão ser falsa, certo? A dedução natural que a gente trabalha, ele é um método dedutivo sintático. A gente trabalha com aspectos sintáticos
da construção das formas, certo? O próximo método que a gente vai trabalhar, que é o método de tabuleiro analítico ou tabuleiro semântico, isso depende do autor, ele é um método que utiliza, né, já é um aspecto semântico, mas isso são cenas do próximo capítulo, beleza? Bom, concluindo aqui. Então, um argumento válido é aquele, né, que jamais as premissas serão verdadeiras e a conclusão falsa. Certo? Se acontecer de premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, nós vamos ter o quê? Uma falácia, um argumento falacioso, certo? Ou seja, não é um argumento válido, ok? Falácia aqui, 7 pessoas assinalaram, né? Talvez tenham se confundido aqui com o enunciado, e 2 pessoas assinalaram tautologia. Talvez tenham se confundido com o fato de que, quando eu vou verificar a validade de um argumento através de tabelas verdade, eu posso pegar a estrutura do argumento, né, que está numa estrutura que tem lá o símbolo de catraca, substituir a catraca por um conectivo da condicional e fazer a tabela verdade de uma condicional, entendendo que as premissas são o meu antecedente da condicional e a conclusão é o meu consequente da condicional. Se essa condicional que eu obtive, se ela for tautológica, isso significa o quê? Que aquilo é um argumento válido, certo? Então, a tabela verdade pode ser um método para a gente verificar se um argumento é válido ou não? Pode, tranquilo. É só você fazer esse procedimento que eu acabei de falar. Porém, como vocês, entretanto, como todo mundo aqui sabe, a tabela verdade não é um método muito prático quando envolve muitos símbolos proposicionais, certo? Então, a partir de 5 símbolos proposicionais, você já tem uma tabela verdade com uma quantidade considerável de linhas. Para fazer isso manualmente é meio complicado, né? Num computador, tudo bem, certo? Vitor, eu acho que foi do semestre passado, a aula desse assunto do semestre 2020.2, beleza? É uma aula só de resolução de exercício, foi nessa aula que eu falei, tá bom? Vamos aqui adiante. Uma equivalência notável só pode ser aplicada a uma linha completa da forma e nunca a uma parte da mesma. Falso, certo? Porque uma equivalência notável eu posso aplicar a pedaços da forma. Por exemplo, eu tenho aqui uma fórmula, uma sentença que foi deduzida, e eu posso, num pedaço dela, aplicar uma dupla negação, certo? Fazer a equivalência notável da dupla negação. Tranquilo. O que eu não posso fazer é esse procedimento com regras de inferência. As regras de inferência, eu tenho que observar bem a estrutura que eu estou trabalhando. Segundo tempo, a gente vai trabalhar bem isso daí, e aí vai ficar super claro para vocês, tá certo? Mas não esqueçam, regras de substituição eu posso aplicar a trechos de linhas quando eu estou no processo de dedução, certo? De verificação da validade do argumento, certo? Bom, qual a outra forma do dilema destrutivo? Nós tínhamos aqui 4 opções, vamos ver lá as respostas, aliás, as perguntas, desculpa, que aí fica fácil da gente entender. Pronto. Observe que essas formas que eu coloquei aí, essas formas, elas são esquemas de formas, certo? Por quê? Porque ele não utiliza símbolos proposicionais, utiliza essas letras gregas, né? O φ, o psi, o beta, né? Então, preste atenção. Na dedução, no dilema destrutivo, certo? Simbolizado pelas 2 letras DD, eu tenho 2 condicionais, uma disjunção, e essa disjunção ela é formada pelos antecedentes das 2 condicionais. E eu posso concluir uma outra disjunção formada a partir dos consequentes das condicionais. Mas eu preciso que essa estrutura de 2 condicionais e uma disjunção... Espera aí, vamos ver aqui. Moisés, a prova de NAF, quem perdeu a primeira... Moisés, a NAF é só no final do semestre. A prova de NAF é só para quem não conseguiu atingir 21 pontos no final das contas, certo? Não precisa você se preocupar agora não com NAF, que é só no final do semestre. Mas a NAF é tudo. A NAF é todo o assunto visto no semestre. Eu só queria deixar isso bem claro. Beleza? Entendido? Bom, então voltando aqui para o assunto. Como eu estava dizendo para vocês, o dilema destrutivo, ele é formado por 2 condicionais
E aí eu me confundi, desculpa, eu acabei me confundindo. Eu falei para vocês o dilema construtivo e não destrutivo. No destrutivo também são duas condicionais, mas a disjunção é formada pela negação dos consequentes, certo? Fala, Vitor. Falar em dilema construtivo, você colocou o dilema construtivo aí na opção 3, mas está errado aí. Era para ser logo psi disjuntivo alfa no final. Disjunção, na verdade. Peraí, deixa eu olhar aqui. Na opção 3 eu tenho uma disjunção, uma conjunção, né, que são as duas condicionais, φ condicional psi, beta condicional alfa. A disjunção φ disjunção beta, certo? Isso seria a forma do dilema. Aliás, está totalmente errado isso daí, certo? Ela é a opção correta? Não, é a opção 4 que é a correta. Pois é, a opção 4 está certa. A forma do dilema destrutivo é essa daqui, certo? As outras foram formas que eu fui colocando só mesmo para ver se vocês estavam sacando da coisa, certo? Espera aí que eu tenho que liberar aqui uma pessoa. Bom, gente, então voltemos aqui para o assunto, antes que a gente se perca novamente. Então, no dilema destrutivo, eu tenho duas condicionais, certo? Uma disjunção formada pela negação dos antecedentes dessas condicionais, certo? Aliás, meu Deus do céu. Dos consequentes das condicionais, e a conclusão é uma disjunção formada pela negação dos antecedentes das condicionais, certo? Bom, falando assim, é um tanto confuso, mas à medida que vocês vão fazendo exercícios, vão testando, vão se familiarizando, vocês já vão acostumando e treinando o olhar de vocês para assim que bater o olho em cima de um argumento que você precisa verificar a validade dele, aí você já vai tendo uma ideia, né, uma intuição de quais regras vocês vão trabalhar, certo? No segundo tempo, eu vou apresentar para vocês também um tipo de, digamos assim, como é que se diz? De esquema que vocês podem utilizar para facilitar esse trabalho de dedução natural. Porque a dedução natural mais complicada, a meu ver, né, é quando você está no início, você olha ali para o argumento, para o sequente, e você não sabe como começar, certo? Às vezes, quando você não sabe como começar, você fica tentando, pelejando, até que consegue iniciar. Depois que inicia, aí pronto, é uma coisa meio que um fluxo natural, certo? E aí, o que eu vou apresentar para vocês também no segundo tempo é um esquemazinho que pode auxiliar vocês nessa tarefa de como começar a dedução natural, beleza? Que é o mais complicadinho, certo? Bom, deu para entender aqui qual é a forma válida do dilema destrutivo? Sim ou não? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, né? Bom, vamos voltar para lá. Então, cadê? A maioria acertou, ainda bem, né? 3 que se confundiram ali. Vamos lá, leia atentamente a definição abaixo. Na definição abaixo, que era uma figura, vamos ver lá. Nós tínhamos o seguinte, ó. Dizemos que φ, que φ é deduzível de um conjunto gama de premissas se existe uma sequência finita de φ0, φ1 até φn de fórmulas, a última das quais é precisamente φ, né, ou seja, a minha conclusão, em que, para cada φ i, né, esse i, quando aparece, gente, quando aparece esse i no enunciado de uma questão ou numa definição, ele está indicando um índice, né? Então, eu tenho várias formas, né? Inclusive na tarefa que eu coloquei lá no sistema acadêmico, eu já percebi que algumas pessoas estão com dificuldade na primeira questão, que tem lá várias formas, vai de H1 até H10, se não me falha a memória. Aí estavam confusos com relação ao que era o I, o J, o K, certo? Mas é basicamente isso, são os índices de cada uma das formas. Beleza? Então, voltemos para cá, em que cada φi ou é uma das premissas ou é obtida de uma das anteriores da sequência, mediante emprego de um argumento válido. Essa sequência de φ0 até φn é a dedução de φn.
a partir do conjunto gama de premissas. Bom, aqui é uma definição, né, totalmente verdadeira, né, beleza? Então, nessa definiçãozinha aí, que a maioria das pessoas acertou, aliás, todo mundo acertou, certo? 100% acertou. É nada mais, nada menos do que a definição do processo dedutivo. Fala, Vitor. Aí tá tão verdadeiro que você tirou lá do slide e nem corrigiu o argumento. Exatamente, super verdadeiro. Beleza? Bom, vamos lá. A próxima questão envolvia uma sequência de dedução. Nessa sequência de dedução, eu já apresento algumas das regras de inferência que a gente vai dar uma revisada no nosso segundo tempo, certo? Revisada que eu digo por quê? Porque isso aí já foi abordado nas gravações, que eu espero que vocês tenham assistido, mas a gente vai, no segundo tempo, resolver aquela lista de exercício e aí dirimir as dúvidas que porventura ainda existam, certo? Então, essas siglas aqui, SH, MT, DIST, MP, são as siglas que simbolizam as regras, né? No caso aqui, SH é silogismo hipotético, MT é modus tollens, DIST é distributiva. A distributividade, na verdade, não é uma regra de inferência, é uma regra de substituição, certo? Mas aí você pode tranquilamente... Isso, exatamente. Você pode mesclar tanto regras de inferência quanto regras de substituição ou de equivalências, certo? Então, existe exercício que dá para resolver só com regra de inferência? Dá, mas às vezes é mais fácil você usar também regra de substituição, certo? Tende a ser mais trabalhoso você usar só regra de inferência. E as regras de substituição acabam facilitando muito a vida da gente, beleza? Então, a sequência seria essa daqui, né? Você faz o silogismo hipotético com a linha 2 e 3. Aí alguém pode perguntar assim, professor, se eu colocar a sigla da regra primeiro e as linhas que eu vou utilizar depois, está errado? Tá não. O importante é que quem leia a sua dedução, né, a sua verificação, saiba qual é a regra que você está utilizando e qual ou quais linhas essa regra está sendo aplicada. Certo? Isso é muito importante para a gente poder saber se você realmente está aplicando a regra correta, né, com as linhas que podem ser utilizadas na aplicação dessa regra. Certo? Entendido? Então, primeiro, 2 e 3 com silogismo hipotético, modus tollens com a linha 6 e 5, pega a linha 1 e faz distributiva, 8 e 7, silogismo disjuntivo. Então, lembre-se bem, ó, temos dois tipos de silogismo, o hipotético e o disjuntivo. No silogismo hipotético, nós temos como premissas duas condicionais, e a nossa conclusão é uma outra condicional. No silogismo disjuntivo, como o próprio nome está dizendo, eu tenho uma disjunção e a negação de um dos disjuntivos. E a conclusão acaba sendo um dos disjuntivos não negados, correto? Modus ponens e modus tollens são muito parecidos. Vocês devem ter muito cuidado ao aplicar modus ponens e modus tollens para não se confundir. Na regra modus ponens, eu tenho uma condicional e o antecedente dessa condicional, certo? E no modus tollens, eu tenho uma condicional e a negação do consequente, né? E a conclusão do modus tollens é a negação do antecedente. No caso do modus ponens, a conclusão é o consequente da condicional, que é premissa, certo? É confuso? A princípio, parece confuso, mas depois vocês vão se acostumando, certo? Entendido? É tudo uma questão de prática, beleza? Bom, questão seguinte, a obtenção do conhecimento pode ser feita através do método dedutivo ou método indutivo. Perfeito essa daí, né? Apenas um comentário sobre como é que a gente pode obter o conhecimento, isso à luz da lógica, né? Então, eu tenho tanto o método dedutivo, que é o que a gente está trabalhando, como o método indutivo. É importante a gente salientar que o método indutivo, ele carrega um pouco de incerteza, certo? Ao passo que o método dedutivo, ele tem um 100% de certeza que se aquela conclusão ela foi derivada daquele conjunto de premissas, em outras palavras, toda vez que aquelas premissas forem verdadeiras, a conclusão também será, né? Então, ali eu tenho um grau de certeza bem elevado, ou seja, 100% de certeza. No método indutivo, a gente pode ter um grau de certeza abaixo de 100,
certo? É importante deixar isso claro para vocês. Beleza? Bom, são exemplos de equivalências intersubstituíveis. O que é uma equivalência intersubstituível? Ou simplesmente equivalência? São aquelas fórmulas que eu tenho, que eu posso substituir ela por outra, né? Por exemplo, aqui no caso, as respostas corretas. Leis de De Morgan, distribuição e dupla negação. Nas leis de De Morgan, todo mundo aqui já está careca de saber que uma delas é a negação de uma disjunção, né? E a outra é a negação de uma conjunção, certo? Quando eu tenho a negação de uma conjunção, qual é a equivalência dela? Vai ser uma disjunção com seus dois disjuntivos negados. A negação de uma conjunção, eu terei como equivalente uma disjunção com seus dois disjuntivos negados. E a negação da disjunção, eu terei uma conjunção com seus dois conjuntivos negados. A dupla negação, como o próprio nome já diz, eu tenho aqui uma fórmula que tem não, ou seja, ela está duplamente negada, certo? E a equivalente dela seria uma fórmula que não tem negação nenhuma, correto? Entendido? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Modus ponens, silogismo hipotético e simplificação, na verdade, são regras de inferência. Então, regras de inferência e regras de equivalência ou equivalências intersubstituíveis são duas coisas completamente diferentes. Por favor, não confundam uma coisa com a outra, correto? Bom, podemos verificar a validade de um argumento não somente através da dedução natural, mas também usando tabelas verdade. Até aí, tudo bem. A vantagem da tabela verdade é que é um método bem menos exaustivo do que a dedução natural. Aí já descambou, certo? Então, nesse caso aí, a dedução natural, ela é um método bem menos exaustivo do que a tabela verdade. A tabela verdade também pode ser chamada de método de força bruta, certo? Então, ele é um método bem mais complicado. Assim, complicado não no sentido de executar, ele é trabalhoso, é isso que eu queria dizer, certo? Já a dedução natural, né, você pode trabalhar com muitos símbolos proposicionais e ele é bem menos trabalhoso do que a tabela verdade quando você tem muitos símbolos proposicionais. É importante sempre a gente frisar isso, beleza? E, chegando já aos finalmente, as regras de dedução natural são argumentos válidos, beleza. Uma maneira de aplicar a dedução natural é através de regras de inclusão e de exclusão de conectivos. Show! Assinale os esquemas que são regras de inclusão e exclusão de conectivos válidos. Regras válidas de inclusão de inclusão e de exclusão. Vamos lá. O primeiro exemplo era verdadeiro, exclusão da condicional, e esse último aqui, né? Exclusão da condição. Vamos ver lá, que aí eu preciso mostrar para vocês as figurinhas, certo? E aqui a coisa pega. Bom, minha gente, vejam bem, ó. Esse daqui está correto, certo? Então, nós temos uma condicional, φ condicional psi, e φ. O que está acima desse traço, dessa linha, são as minhas premissas, certo? Eu estou aplicando a regra da exclusão da condicional. Então, nesse caso aqui, a condicional foi excluída e eu tenho como conclusão o psi. Ou seja, a regra da exclusão da condicional, ela é a mesma regra de inferência modus ponens. Prestem bem atenção aí. Quando a gente utiliza modus ponens, geralmente a gente utiliza um esquema um pouco diferente, mas essencialmente é a mesma coisa. O que é a regra modus ponens? Eu tenho como premissas uma condicional, como outra premissa o antecedente dessa condicional. E eu vou ter como conclusão o consequente dessa condicional, que é premissa, que é justamente o que nós temos aqui. Bom, aqui está completamente errado. Aqui eu inventei isso daqui, certo? Entendido? Aqui eu inventei que de uma condicional, uma premissa que é apenas uma condicional, eu posso derivar o consequente dela, né? E eu estou chamando de regra de inclusão da condicional. Veja bem, aqui está tão errada essa segunda, está tão errada, porque o conectivo da condicional ele desaparece. E esse I indica o quê? Inclusão, certo? Entendido? Então, aqui não tem nem perigo. Exclusão da conjunção. Aqui também está completamente errado, né? Porque, veja bem,
esse símbolo, né, a conjunção e o "e", tá certo, ok, exclusão da conjunção. Mas aqui eu tenho a inclusão da conjunção, certo? Isso daqui eu estou incluindo a conjunção. Tenho duas proposições, FI e PSI, e estou fazendo a inclusão da conjunção, e não a exclusão, certo? Entendido? Então, aí o erro está justamente aí, beleza? E aí você pode observar que essa regra, ela é a mesma regra da conjunção que a gente viu lá nas regras de inferência, certo? Eu tenho, na regra da conjunção, eu tenho duas proposições que eu assumo como sendo verdadeiras, e eu posso fazer a conjunção delas e eu vou ter uma conjunção válida, certo? Exclusão da condicional. Aqui está errado. Por quê? Porque eu tenho simplesmente uma condicional e eu estou assumindo que eu posso excluir essa condicional sem ter outra premissa. Veja que está completamente diferente dessa primeira aqui, que estava correta, certo? Bom, e aí temos exclusão da conjunção. Aqui nós temos a conjunção e eu tenho esse símbolozinho, né, que é o conectivo da conjunção, e o ezinho, que significa exclusão, e eu posso obter o PSI. Observem que a regra da exclusão da conjunção, ela é semelhante, né, a regra da simplificação, a regra de inferência da simplificação, correto? Entendido? Então, a partir daí vocês podem perceber semelhanças entre as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, que é digamos assim, o método, como é que se diz? O método de dedução natural mais básico, né? A dedução natural mais básica é através da inclusão e de exclusão de conectivos, e temos as regras, o método de dedução natural através de regras de inferência, certo? Que são feitas inspiradas, né? Vamos dizer assim, inspiradas a partir dessas regras de inclusão e de exclusão. Então, a gente pode observar também, né, só para a gente fechar esse assunto, que as regras de inferência, elas acabam sendo espécies de atalhos, né? Então, na aula do semestre 2020.2, que está lá gravada lá no canal, né, eu até faço essas analogias, eu faço essas comparações. Eu aplico a dedução natural utilizando regra de inclusão e de exclusão um determinado argumento, né? Mostro lá como é que é feito, e depois faço a mesma verificação utilizando regras de inferência. Em alguns casos, é mais simples utilizar a regra de inferência, certo? Porque as regras de inferência elas acabam sendo verdadeiros atalhos, certo? Bom, e para fechar, né, a nossa aula, nossa primeira parte da aula, a regra da inclusão do falso, que é essa constante aqui, esse T de cabeça para baixo, pode ser associada aqui ao princípio da lógica. Então, na verdade, aí, esse princípio é o princípio da não contradição, certo? Então, eu tenho uma proposição e a sua negação. Eu não posso ter uma proposição e a sua negação simultaneamente, não posso ter uma conjunção disso daí. Isso daí vai me derivar o quê? Uma contradição, certo? E o falso, como foi colocado lá nos vídeos, ele é uma constante que simboliza a contradição, né? Então, uma forma que é uma contradição, ele pode ser simbolizada pelo falso, beleza? Bom, gente, eu vi aqui as respostas de vocês, o geral que o formulário do Google coloca para a gente, né? A média de nota foi 7, 8, por aí. Teve algumas notinhas mais ou menos ruins, né? Teve notas boas também, mas, enfim, deu para perceber que vocês sacaram pelo menos uma boa parte do assunto. Agora, no nosso segundo tempo, né, quando a gente for voltar no nosso intervalinho, aí eu creio que vocês vão entender mais ainda como é que a gente trabalha com a dedução natural. Tranquilo? Bom, vou encerrar aqui a gravação por enquanto, certo? Interrompendo.